Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Taesa e um mega dividendo que essa empresa poderia pagar para os investidores. A Taesa poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que sobre a cotação atual das ações daria um dividendo aproximado de 22%, e isso trabalhando numa tese de longo prazo. Fora que a Taesa hoje, se você pensa nessa tese de 10 anos ou mais, ela poderia não estar cara. Claro, não está uma barganha, mas poderia ser uma empresa para o investidor que está procurando tranquilidade, boa renda e ainda por cima aí uma boa expectativa de valorização olhando para os próximos anos, já que, né, empresas de energia sempre deram excelentes retornos para os investidores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal eu não possuo as ações da Taesa. Na realidade, eu não possuo nenhuma empresa do setor elétrico até o presente momento, mas o setor de energia é um setor que eu sempre fico de olho porque eu acho um bom setor para longo prazo e que traz essa tranquilidade, né? Quando você pega aqui Taesa mesmo, ó, que é uma empresa do setor de transmissão, existem, pessoal, no setor de energia, 3 segmentos principais: geração, distribuição e transmissão. O mais previsível de todos, o filé mignon do setor, acaba por ser transmissão. Por quê? Porque as transmissoras elas ganham pela disponibilidade da linha. Traduzindo isso aí, apenas por ela existir, ela já está ganhando dinheiro. Não é que nem geração, que depende ali de questões ambientais, questões hidrológicas, né, preços de energia. Não é que nem distribuição, que acaba dependendo também de pagamento de tarifas por parte de clientes, que acaba se assemelhando muito a um banco, né? Você pega ali, por exemplo, uma CEMIG, uma CPFL Energia, elas dependem muito dessa base de clientes, então você vai colocar isso no preço. Já as transmissoras, você tem esse luxo de poder pagar mais caro, porque são empresas que podem se alavancar mais, tá? Geralmente essas ações aqui, quando estão cotadas ó, com uma dívida líquida mais elevada, é justificável, porque elas conseguem pegar capital de terceiro, se endividar, porque elas já têm uma receita contratada, já têm uma receita garantida. Então isso mostra para nós que o setor de transmissão acaba por ser o mais previsível da bolsa. Até por isso que ele é mais precificado. Você vê que as ações de energia não ficam tão baratas nesse setor. Há múltiplos iguais empresas de geração e empresas de distribuição. Você não tem tanta pechincha, né? Então acaba aí por ser um setor mais precificado. Porém, tem a sua vantagem. A vantagem é que você tem mais qualidade, você tem previsibilidade. Isso aqui é para o investidor que não suporta aí altos e baixos, pode fazer muito sentido. Você pega aqui Taesa por longo prazo, ela te deu 460% de rentabilidade. Claro que se comparar com uma CEMIG deu menos, comparar com uma CPFL Energia deu menos, mas o trabalho que você teve com esse tipo de empresa foi muito menor, pessoal. Você não teve trabalho nenhum, porque a Taesa ela nunca deu susto ao acionista. Perceba que nos últimos 10 anos, né, a Taesa nunca oscilou o lucro aqui fortemente. Claro, ela tem essa questão do lucro líquido FRS, acabou se beneficiando em 2020 pelo boom do IGPM e do IPCA, que são índices de inflação, né? Mesmo assim, quando você coloca numa lupa de longo prazo, você vê que a Taesa sempre conseguiu manter uma consistência no seu resultado. São pouquíssimas empresas na bolsa que crescem com essa consistência. Então, empresas do setor de transmissão tendem a crescer com essa consistência, porque tem ROI alto e consegue usar ali capital de terceiro, né, sem sofrer tantos problemas. Então, você pega aqui, por exemplo, o lucro da Taesa. Claro que isso aqui é o lucro líquido FRS. Pegando o operacional, o lucro líquido regulatório, tá em mais ou menos ali 1,2 bilhão, tá? Então vamos colocar isso aqui em valores exatos. Se você dividir lá por 2009, onde o regulatório também ficava ali em mais ou menos seus 100 milhões, você teve um aumento no lucro em ali mais ou menos, né? Menos 1 multiplicado por 100, o lucro da empresa cresceu aí, você pega, né? Vamos fazer aqui novamente o cálculo. 1.158 dividido por 100, o lucro da empresa cresceu a uma taxa, né, de 1.058%
nesses últimos anos. Numa lupa aí você coloca, né, de 17 anos no tempo, o lucro cresceu 1000%. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, ou seja, o lucro crescer 1000% em mais ou menos 17 anos, o lucro da Taesa cresceu 15% ao ano na sua média. Então perceba, são raríssimas as empresas que conseguem crescer o seu lucro em 15% ao ano durante muitos anos. E a Taesa pagou um provento médio na faixa aqui, ó, de 7 a 8% ao ano para o seu investidor. Por isso que nesses anos, quando você pega o retorno composto em 10 anos, tá? Claro que quando você pega ali de 2009, o retorno foi maior. Mas se você pegar em 10 anos, aqui ó, por isso que a gente tá olhando uma janela mais de médio prazo, né? Você teve aí 18,8% ao ano na média. Isso aqui de forma fixa, sem você ter trabalho. Pegando desde o ano de 2009, eu tenho acesso à cotação ali no Hub3, pessoal. Eu super recomendo, tá? Que vocês olhem no Hub3. Não tô fazendo aqui propaganda nenhuma para o Hub3, mas ele é excelente, pessoal. Um gerenciador de carteira, inclusive eu utilizo ele para fazer umas análises. No caso aqui, ó, a cotação das ações da Taesa não tem como mostrar aqui para vocês, mas se acessarem aí por mobile, vocês vão ver, tá? Era de 4,75, podem me corrigir aqui. Exatamente no ano de 2012, no dia 29/5, a ação custava 4,75. Então, ó, você pega 45 e 42, isso as units, né? Dividido por 4,75, você teve uma alta nas ações nesses últimos anos, desde o ano de 2012, que já se passaram 14 anos no tempo, 856% de alta na cotação. Se você coloca isso aqui em taxa composta, 860% de alta na cotação num período, né, de 14 anos, quanto que você teve? 17% ao ano. Porém, a Taesa, ela pagou proventos médios na faixa de 8%. Ela te gerou 25% ao ano na média, multiplicando o seu capital em várias vezes no longo prazo. Então perceba que empresas de qualidade tendem a acontecer isso. O problema é você pagar barato, porque de fato, pessoal, a Taesa, por ser uma transmissora, não te dá trabalho. Não vai ser aquele tipo de empresa que vai te encher o saco, que vai, lucro caiu, depois voltou, depois tem essa questão de ciclicidade, porém, você vai ter uma rentabilidade menor, faz parte, pessoal, né? Se fosse assim, não faria nenhum sentido você colocar ações cíclicas na sua carteira, você vai ter um retorno menor. Então, talvez para o investidor que já tenha mais capital, possa ser uma ação legal, para você não ficar sofrendo tanto trabalho, digamos assim, né? Mas, ó, pense da seguinte forma, hoje a Taesa, será que ela tá barata? Olhando para essa lupa de longo prazo, ó, barata não tá, mas não tá cara, tá? Geralmente esse setor sempre vai ser mais bem precificado. Qual que seria o PL hoje da Taesa, baseando-se pelo seu lucro líquido regulatório? A gente sabe que a empresa está passando por um ciclo de CAPEX alto, então ela vai crescer menos, olhando para os próximos anos. Se você coloca 15,54 bilhões aqui de valor de mercado e divide, né, para um lucro na faixa de 1.200, você tem aqui, ou seja, 15,54, você divide por um lucro na faixa de 1,2 bilhão. Então você tem um PL de 12,95. Não é barato, porque a média do Ibovespa fica em mais ou menos 13. Então você não vê que é uma empresa barata. Porém, a gente sabe que em momentos de alta, momentos de euforia, uma Taesa da vida é cotada por múltiplos extremamente elevados. Pelo menos ali, né, de 20 vezes lucro para mais. Então, caso a Taesa fosse precificada por 20 vezes, hoje ela vale 13 e você ainda teria um potencial de alta de 60% na cotação. Mas saiba que você está comprando sem margem de segurança. Mas saiba que o mercado já precificou também, né? Boa parte desse risco aí da empresa acabar derrapando o lucro. Então você já tem essa perspectiva. Não dá para saber se o mercado vai bater na ação. Mas eu acho que para o investidor que está olhando para longo prazo, pode ser uma boa tese sim. Porque mesmo a 13 vezes, uma ação dessa é cotada por 20 no mercado de alta mais precificado. Já tem aí um potencial interessante. E se ela continuar pagando, né, seus 70% de payout, porque pense bem, hoje ela paga um payout de 70%, então 1 menos 70, né, vezes um ROI, o ROI da empresa é alto, mas a gente tem que olhar para a ROIC porque a dívida líquida dela é alta, então o ROIC da empresa médio é de 15,9% ao ano. Logo você coloca isso aqui, ó, 1 menos payout, né, vezes um ROI de 15,90%, você tem um crescimento médio no lucro de 4,7% ao ano. Perceba que ela está bem endividada, então ela vai crescer menos. Mas a boa notícia é que ela paga bons proventos ao acionista. Então 9% de yield somado com uma taxa de reinvestimento, você tem aqui 16% ao ano na média com ações da Taesa. Perceba que não seria nada aqui de outro planeta se basear por este sentido, tá? E a empresa, tanto com PL mais baixo, você tem também essa expectativa de valorização. E o dividend yield, Pablo? Bom, a gente viu que ela está por 12 vezes lucro. Então a gente vai fazer aqui dividido por 13, no cenário mais pessimista. Se ela pagar 70% de payout,
você tem 5,3% de yield no curto prazo. Porém, quando esse ciclo de investimento acabar, você tem a perspectiva da Taesa conseguir aumentar esses dividendos, né? Olhando aí de maneira saudável, digamos assim. E se a gente coloca a Taesa pelo indicador do Buffett, né? O valor intrínseco, que geralmente o Buffett olha para ações de qualidade basicamente nesse cálculo, você pega aqui 12% ao ano de que o Buffett exigia, a empresa cresce a uma taxa média, a gente sabe, né? De 7% ao ano, digamos, na taxa média de longo prazo, de 10 anos para mais. Então você tem 5. Então você coloca aqui um LPA, lucro por ação, né? Claro que teve efeito extraordinário, então a gente vai ter que pegar o lucro por ação recorrente, o lucro regulatório. Você vai pegar aqui, ó, 1.200, que seria, né, o lucro líquido, dividido por 1.003, supondo que é 1 bilhão de ações. Então você tem 1,19. 1,19. Essa aqui é para ação ordinária, como é unit, né? Você acaba multiplicando. Então vamos se basear pela ordinária, pessoal, para a gente calcular esse preço justo, para a gente não ter trabalho de calcular, né, com as preferenciais e também aqui com as ordinárias junto, para a gente chegar no preço da unit. Então a gente vai pegar aqui a ação ordinária da Taesa. Logo você pega aqui, ó, 1,19, né, e divide por essa taxa de 5%, de acordo com a lógica do Buffett, você tem um preço justo de R$23, que hoje a empresa estando cotada em mais ou menos 14, te traria um potencial de alta, isso para ação ordinária, aproximadamente de 59%. Basta você calcular essa mesma tese para a unit. Então você tem a unit cotada por 45, se ela subir 59%, você pode chegar em R$71 por ação. É garantido que isso vai acontecer? Não é garantido, a gente não sabe em quanto tempo. Mas o que importa é você comprar uma empresa de qualidade pelo mínimo de margem de segurança possível. Eu prefiro mais margem, tá? Eu não compraria a Taesa agora, eu prefiro aí pelo menos a empresa caindo de preço para eu poder garantir. Mas é uma empresa que eu fico torcendo para desabar, pessoal, porque olha, é uma empresa de muita qualidade a Taesa, né? O que ela tem passado com esse ciclo de investimento é pontual e seria uma das ações que eu teria uma boa posição na carteira. Pelo menos ali terceira, quarta maior posição, porque é uma empresa de muita qualidade mesmo. O problema é que o preço não ajuda e o retorno embutido hoje parece não ser tão atrativo. Porém, se você está olhando para aposentadoria e se você tem muito capital, pode ser uma boa empresa, porque você vai receber um provento aí legal, de 5 a 6% ao ano, fora que você já tem essa perspectiva da ação continuar batendo pelo menos a inflação. Então isso mostra que Taesa hoje aí, tanto para um hedge como também olhando para longo prazo, pode ser sim uma boa empresa olhando lá no futuro. Pablo, tá, e esses R$10 por ação? Bom, vocês sabem que se ela continuar pagando um payout alto, há uma probabilidade muito alta do dividendo também acabar correspondendo. Então se a gente pega aqui de novo, né, as units da Taesa, por que, Pablo, você está se baseando pelas units? Porque elas têm mais liquidez, né? Você tecnicamente precisa de uma ação que tem muita liquidez se você quer acumular um capital interessante no longo prazo. Você não pretende ser um pequeno investidor para sempre, a não ser que a ordinária tivesse com um desconto que justificasse, né, consequentemente, isso aí. Bom, você vai pegar aqui, ó, 1.200 e vai colocar 70% de payout, que acaba sendo a média da Taesa. Aí você divide isso aqui por 1 bilhão de ações, logo você tem 83 centavos. Vamos arredondar para R$1. Mesmo que ela fique assim, 10 anos você supera R$10 por ação. Então perceba que colocando para longo prazo pode ser sim uma boa tese. Se esse lucro recuperar, a empresa acabar esse ciclo de investimento, conseguir equilibrar um pouco essa dívida, pode ser sim uma empresa aí que vai acabar continuando gerando valor. Eu particularmente prefiro ela do que a Easy Energia, tá? Eu acho que a Easy Energia depende muito da RBSE, que é aquele emolumento, né, de indenizações que acaba recebendo de ativos antigos. Já a Taesa não, ela ganha esse EBITDA e essa geração de caixa, esse lucro líquido, advindo somente do seu caixa. Então olha aí que é uma empresa de muita qualidade mesmo, né? Mostra-te que Taesa é um bom investimento, mas nesse preço atual eu prefiro mais margem. Voltando ali para baixo, né, dos 35, 36 reais, pode ser um preço para eu voltar a ficar de olho em Taesa, porque estaria barato olhando por uma lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Taesa e qual é essa expectativa de longo prazo. Em particular, não tenho Taesa na carteira, mas eu acho uma boa empresa. Em um determinado preço eu poderia adicionar, olhando aí numa lupa de longuíssimo prazo na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!